Fala pessoal, beleza? Quer aprender a escrever e colocar para funcionar seu primeiro código-fonte escrito em C++? Então você chegou no vídeo certo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre saída de dados em C++. Vamos lá. A gente começa aqui falando sobre a estrutura básica de um código-fonte escrito em C++. Então, ele é semelhante a esta estrutura que a gente está vendo na tela. Certo? A gente começa ali definindo um namespace, std, e a gente começa então desta forma: int main, abre e fecha parênteses, e aí nós temos as chaves, né? Chave que abre é chave que fecha. As chaves definem o escopo daquele trecho de código. Então, este trecho de código que inicia com int main, abre e fecha parênteses, é um escopo que começa nesta chave e termina nesta chave. E no interior, então, deste par de chaves, a gente tem esse código aqui, return 0 e ponto e vírgula no final da linha, certo? Então, a estrutura básica de um código-fonte escrito em C++ vai ser parecido com essa aqui que a gente está vendo na tela, certo? Vamos adiante. Exibindo mensagens na tela. Então, como que a gente faz para exibir conteúdo na tela através da linguagem C++? Então, nós temos aqui, ó, o comando, né, é o cout. Cout vem de console out, saída no console. Console é o prompt de comando, certo? No caso de Windows, né? Então, cout, e a gente utiliza esses caracteres aqui de redirecionamento, e aí a mensagem, por exemplo, hello world, certo? Que nós queremos então que essa mensagem seja exibida no console. A gente faz dessa forma aqui. Então, atenção para o quê? Para o comandinho, né? Inicialmente, cout. Para o caractere aqui de redirecionamento, a gente está redirecionando este conteúdo aqui para a saída do console. Então, é essa leitura que a gente poderia fazer desta sentença. E ao término, ponto e vírgula, certo? Toda final, então, de comando, né, no C++, a gente vai ter final de linha. Em alguns casos, a gente não terá o ponto e vírgula, mas a gente vai abordando aos pouquinhos. Nesse caso aqui, a gente tem sim ponto e vírgula no final, certo? Então, este código, né, esta sentença fará a exibição na tela desta mensagem que está aqui realçada em azul, certo? E para a gente usar esse código, né, esse comando, a gente tem que incluir uma biblioteca, certo? A gente inclui então uma biblioteca para poder usar aquele comando. Por que isso? Porque este comando aqui, ele pertence àquela biblioteca que a gente está vendo lá em cima, IO Stream. Input, Output, Stream. Entrada e saída de conteúdo, né? Então a gente tem que incluir essa biblioteca, a gente importa ela para dentro do nosso programa usando esse comando include e há o nome da biblioteca entre estes caracteres aqui, certo? E a gente usa aqui a hashtag no comecinho dessa sentença, né? Porque a hashtag indica o seguinte: olha, tem que incluir esta biblioteca neste código-fonte para que ele seja executado a contento, certo? Então, chamou o comando, verifique se você está incluindo a biblioteca que o contém, beleza? Então, avançando mais um pouquinho, é o que nós estamos percebendo aqui, né? Lembrar de incluir a biblioteca IOStream quando a gente quando a gente desejar, né, utilizar o comando cout, console out, certinho? Seguindo adiante, nós temos aqui então um código-fonte, né, esmaecidinho ali e tal. Para quê? Para a gente dar o realce aqui no trecho que nos interessa neste momento, né? Então, onde que nós vamos chamar essa função, este comando cout? A gente vai, inicialmente, né, chamar ela no interior do escopo
deste trecho aqui do nosso código-fonte. Então, a gente dá um cout, caractere de redirecionamento, né? E aí o conteúdo que a gente quer exibir na tela. Lembrando sempre, né, de incluir a biblioteca IOStream, que é a biblioteca que contém aquele código ali que a gente está querendo utilizar, certo? Então, perceba que a gente inclui a biblioteca, a gente chama a biblioteca, a gente incorpora a biblioteca no nosso código-fonte, chamando ela antes do using, certo? Então a gente dá um include, depois dá o using, aí depois, na sequência, no interior aqui do escopo do nosso programa, né, a gente então dá lá o console out, ou melhor, cout, para imprimir aquele conteúdo na tela, beleza? Seguindo adiante. Sobre as bibliotecas, né? Então pode ter sido aí uma das novidades aí que vocês perceberam neste comecinho. Então é mais ou menos assim. Bibliotecas são códigos-fonte prontos que contêm funções e procedimentos úteis. Então, como o próprio nome sugere, né? É um programa que já tem prontinho lá, que tem uma série de funcionalidades. E se tu quer usar uma daquelas funcionalidades, tu incorpora este programa, né, esta biblioteca, dentro do teu código-fonte. Então, bibliotecas nada mais são do que trechos de código-fonte prontos que já têm funcionalidades que podem ser úteis para a gente. Para ler e escrever coisas, por exemplo, a gente precisa utilizar bibliotecas que permitam isso. Foi o que a gente viu há pouco, né? A gente queria escrever coisas na tela, então o que a gente teve que fazer? A gente usou o comando cout, mas para usar o comando cout, a gente teve que importar, né, incluir a biblioteca que contém esse comando. E no caso era a biblioteca IOStream, certo? Então, o hashtag, né, que nós escrevemos no comecinho lá da importação da biblioteca, o hashtag indica que aquela biblioteca é necessária para o seu programa e que, portanto, quando você compilar o seu código, ela vai ser inserida no começo do seu código-fonte. É isso que acontece, então, por trás das cortinas. Quando tu compila o teu código-fonte, o que o compilador faz? Ele verifica quais bibliotecas, né, ele vai precisar inserir dentro do seu programa para que o teu programa funcione normalmente. Beleza? Show de bola. Algumas bibliotecas que podem ser úteis para vocês são as seguintes. Nós temos a stdio.h, que ela oferece algumas funcionalidades de entrada e saída. Nós temos também a stdlib.h, que oferece algumas funções padrão. Nós temos a biblioteca math.h, que oferece funções matemáticas. Então, na medida em que você for necessitando, né, de funções, de comandos para entrada e saída, comandos para fazer cálculos matemáticos, você vai aos pouquinhos, então, conhecendo, né, quais bibliotecas oferecem esses comandos, essas funcionalidades, enfim. Beleza? Nós temos mais uma aqui, que é a biblioteca string.h, que ela oferece funções para manipulação de textos, certo? Então, na medida então que você precisar usar comandos, determinados comandos vão requerer a inclusão de certas bibliotecas. Então é isso que a gente tem que já estar preparado, né? Desde já aí no que diz respeito ao estudo de linguagem de programação C++. Concatenando mensagens. Então temos aqui o nosso trechinho aqui de código fonte esmaecido, né? Dando o realce então para essa sentença aqui. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um cout, ou seja, console out, e aí com a caractere aqui de redirecionamento, né? Então nós estamos redirecionando esta mensagem de texto para a saída no console. E aqui nós temos outro caractere outro código aqui de redirecionamento, né? Redirecionando essa outra saída também para o console. Então, neste caso aqui, a gente percebe o seguinte, que você pode concatenar várias
vários conteúdos para que todos eles saiam, todos eles sejam impressos na tela, né, usando o caractere aqui de redirecionamento. Então você pode colocar, por exemplo, hello, redirecionamento, world, redirecionamento, estou, redirecionamento, chegando, redirecionamento e assim sucessivamente. Você vai concatenando, né, grudando esses trechos de conteúdo, utilizando, por exemplo, o caractere aqui de redirecionamento. Show? E lembrando, né, sempre de incluir a biblioteca que contém a implementação, né, deste comandinho aqui, console out. Show de bola, né? Como quebrar linhas? Como que a gente faz então para pular uma linha, né, usando a linguagem C++? Então temos lá a nossa sentença, né? Nós temos lá o cout, console out, e o que ele está imprimindo na tela? Ele está imprimindo hello world. Na sequência, ele está concatenando com este comando aqui, que é um end L, que vem de end line, fim da linha, e concatena com mais outro trecho aqui na sequência. Então a gente está concatenando 3 informações aqui, né? Uma informação textual, um comando, que nós já vamos ver para que ele serve, e um terceiro trecho aqui, que é um conteúdo textual também. Esse trechinho aqui, esse comando endL, que vem de endline, ou seja, fim da linha, esse cara aqui é responsável então por dar um enter. Então seria equivalente a você imprimir isso aqui na tela, quebrar a linha, pular a linha ou dar um enter e escrever esse outro conteúdo na linha seguinte, certo? É dessa forma então que a gente faz quebra de linha no C++. Lembrando também, né, de incluir a biblioteca para que o comando cout funcione. E aí, então, para fazer um resumão disso que a gente viu até agora, nós podemos dizer o seguinte: esse comando aqui, cout, e um trecho textual, o que que faz? Ele exibe na tela aquele conteúdo, né? Então, exibe hello world na tela, lembrando do ponto e vírgula no final. O seguinte aqui faz o quê? Console out, ou seja, cout, imprime no prompt, imprime no console esta mensagem de texto concatenada com esta outra mensagem de texto. Então, ele está concatenando duas mensagens através do cout e do caractere aqui de redirecionamento. Então, concatena. Show de bola. E esta última aqui, ó, cout, console out, e o que está imprimindo no prompt, ou no shell, ou no console, está imprimindo a mensagem hello, o caractere de quebra de linha, né, de fim de linha, end L, end line, fim da linha, concatenando também com outra mensagem de texto. Então, nesse caso aqui, ele está dando uma quebra de linha, né? Na prática, ele vai imprimir hello, vai dar um enter ou uma quebra de linha e vai imprimir embaixo world, fazendo dessa forma aqui que está sendo exibida na tela. Certo? E aí, para a gente finalizar, né, a indentação, né? É importante a gente indentar o código. Processo este que nada mais é do que afastar o código da margem esquerda de forma hierárquica para facilitar a visualização e percepção do programa, né? Até porque se nós escrevermos um código-fonte desta forma, como a gente está vendo aqui embaixo, fica um pouco confuso, já que está tudo alinhado à esquerda e fica difícil de verificar o início e o final do código, né? Dos trechos que contém ali, que compõem esse código-fonte. Então, como é que a gente faz para indentar o nosso código, né? Então, temos ele aqui ao lado. Não vamos fazer dessa forma, por favor. A gente vai fazer assim, ó. Os trechos que estão em azul, nós vamos deixar todos eles alinhados à esquerda, certo? E aí, olha aqui esse trecho aqui, olha esse escopo aqui, ó, definido pelo par de chaves aqui, ó. Dentro desse escopo, a gente vai colocar o código do nosso programa, ó, e todo o código deslocado à direita. Certo? Então, nós teremos lá um console out Olá Mundo, ou seja, vai imprimir na tela Olá Mundo. Depois vamos ter outro console out
estou chegando, ou seja, está imprimindo na tela estou chegando, concatenando com end-l, ou seja, end-line, fim de linha, vai quebrar a linha, né? Vai dar um enter aqui, e depois vai concatenar com este restante aqui, que é me aguardem. Vai imprimir, então, esse me aguardem abaixo do estou chegando. E no final dá um return 0 para encerrar o programa e fecha lá embaixo. Então teremos tudo alinhadinho à esquerda e o conteúdo aqui interno, né, deste escopo aqui, esse conteúdo interno todo deslocado à direita. Beleza? E assim você consegue facilmente, né, ficar melhor, pelo menos, de entender, compreender o nosso código. Perceba lá em cima, né, a gente dando o include, a gente incluindo a biblioteca externa, né, que a gente vai precisar, que é a IOStream. Então a gente está incluindo e está colocando um hashtag no comecinho ali, dizendo que, olha, inclua essa biblioteca aqui no código fonte no momento em que for compilar esse código, porque a gente precisa dela para que o programa funcione. É isso que a gente está pedindo, né, para o compilador no momento em que a gente faz isso aqui. Então a gente inclui a biblioteca, inicia o programa e a gente usa lá o console out ou o cout, como vocês podem ver. E o end-l também, certo? E aqui então nós temos um exercício. Ele diz o seguinte: escreva um programa em C++ capaz de exibir na tela as seguintes mensagens abaixo. Letra A, Hello World. E letra B, um Hello World mais estilizadinho ali com alguns caracteres, né, decorativos ao redor. Então vamos tentar fazer este exercício lá no nosso dev C++. Vou abrir ele aqui então, duplo clique. Vou pedir um novo arquivo fonte. E aqui está o nosso arquivo fonte em branco. Então, o primeiro passo é incluir a biblioteca que nós precisaremos. Pronto. Agora nós vamos registrar, né, o namespace. Show. E na sequência nós vamos lá iniciar o nosso código. Int main. E aí a gente abre e fecha chaves. Esse aqui é o esqueletão aí da maioria dos códigos fonte que a gente vai escrever ao longo deste curso. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer inicialmente? A gente tem que imprimir na tela, né, o Hello World. Então a gente vai simplesmente dar um console out, cout, e a gente vai concatenar para a saída do console o que? O Hello World. Isso aqui. E ao final aqui do comando, né? Ponto e vírgula. Certo? Depois nós temos aquele trechinho, né? Que a gente tem que dar um return 0 aqui para a gente encerrar este código aqui, esse programa, sem erro nenhum. Então, o que eu fiz? Eu estou concatenando, né? Eu estou dando um console out, ou seja, eu estou dizendo assim, para a saída do console, eu quero redirecionar o quê? Este conteúdo textual. Beleza? Lembrando do ponto e vírgula no final. E aí, ao término do programa, a gente sempre vai dar um return 0 desta forma aqui. Certinho? Conforme a gente for avançando, eu vou explicando, passando maiores informações do porquê que a gente dá um return 0, porquê que a gente usa esse namespace aqui em cima, porquê que a gente inicia um código usando essa sentença aqui, int main, certo? Mas aos pouquinhos a gente vai compreendendo melhor isso tudo. De momento é importante ter ciência de que para a gente imprimir na tela a gente tem que fazer desta forma. E este comandinho aqui, console out ou cout, ele está presente dentro desta biblioteca aqui. E que, portanto, a gente tem que incluir ela no nosso programa dessa forma aqui. Certo? Hashtag, comando include, e aí o nome da biblioteca, IOStream. Certo? Show de bola. Para rodar esse algoritmo, a gente vai vir aqui nesses botões. Ó. Um deles é compilar, o outro é executar e o outro é compilar e executar. Antes de fazer isso aí, eu vou salvar esse código. Vou clicar aqui em salvar e vou colocar na área de trabalho lá dentro da pastinha exemplos
C++. Eu vou colocar aqui então 002, hello world e pronto. Salvei. Antes de colocar para rodar isso aqui, eu vou abrir a pastinha aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Vou vir aqui dentro de exemplos C++ e tá lá, ó. Perceba? Eu tenho aqui dentro já um algoritmo, ou perdão, um código-fonte de nome Olá Mundo, certo? E eu tenho aqui o arquivo executável referente àquele código-fonte. Neste momento agora, eu tenho o quê? Eu tenho este arquivo aqui Hello World. Esse arquivo aqui é referente a este código-fonte que está aberto. E perceba que eu ainda não tenho o executável dele aqui. Eu só tenho o código-fonte, que é este aqui que está aberto. Então, o processo de compilação, que é este cara aqui, compilar, F9, ele faz o seguinte, ele vai pegar esse código aqui e vai gerar um executável deste meu código-fonte. Agora que ele já rodou e lá embaixo me deu um retorno lá que não teve nenhum erro, quanto tempo levou para executar, onde que foi salvo, né? Ele dá essas simples informações aqui embaixo. Agora eu posso conferir aqui na pastinha que eu tenho o código-fonte, que é o arquivo .cpp, C++, C++, e também tenho o arquivo executável, que é a versão executável do meu código-fonte, certo? Por isso que, quando você vai colocar para rodar um programa escrito em C, você primeiro compila ele, ou seja, gera o executável, e na sequência você executa, que nada mais é do que ou clicar aqui nesse botãozinho, que daí rodou o nosso programa, ou vir aqui na pasta e dar duplo clique neste executável aqui, certo? É a mesma coisa. Com a diferença que aqui, ó, quando você dá o duplo clique, ele abre, executa e fecha, porque no momento em que ele conclui a execução, ele fecha automaticamente, né? Ao passo que se você fizer por aqui, ele vai executar e a própria IDE, o próprio deve ser ele trava para a gente ali para que a gente consiga apreciar aqui o resultado do nosso programa, tá? Aqui ele está pedindo, eu pressiono uma tecla para continuar, pressionei e pronto. Então, primeiro compila para gerar o executável e depois roda o executável. Se você rodar por aqui, o executável sempre vai parar no final para você apreciar e aí então você tecla alguma coisa e ele encerra. E se você fizer aqui direto pela pastinha, né, dando duplo clique no executável, ele vai ter essa característica de que se você não se preocupou em colocar um pause ao término do programa, ele vai concluir, vai fechar e talvez você não tenha nem tempo de apreciar o resultado dele, né, na tela, no console. Então, explicado aqui o compilar, o executar, e ao término aqui a gente tem o compilar e executar, que ele vai fazer as duas coisas de uma vez só. Ele primeiro compila, gera o executável e depois ele bota o executável para rodar. Então, esses três botõezinhos aqui para a gente já conhece nessa empreitada aí. Então, exercício feito, né? Vamos fazer agora a letra B deste exercício, que era a seguinte. A letra B dizia, vamos dar uma olhadinha lá. A letra B dizia para nós imprimirmos, né, Hello World dessa forma aqui. Então eu vou fazer no mesmo algoritmo aqui, ou melhor, no mesmo código fonte, né, aqui, o seguinte, ó. Eu vou dar um console out e vou redirecionar para a saída do console, né, o seguinte comando. Eu vou dar aqui um end L, um end line, certo? Só para dar uma quebra de linha. E aí, na sequência, eu vou fazer o seguinte. Cout, o quê? Vou dar aqui uma sequência de asteriscos. Isto. Ponto e vírgula no final. Vou dar um cout com mais asterisco, asterisco. E aqui hello world. Show. Ponto e vírgula no final. Mais um cout. Perdão. Mais um cout.
E concatenar para a saída no console, a mesma coisa também. Vários asteriscos, certo? E ponto e vírgula no final. Olha só o que eu acabei de fazer agora aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o código fonte, tá? Seguro o Ctrl e rolo a roda do mouse. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei um console Alt e redirecionei para o console esse trecho aqui de string. Fiz o mesmo aqui embaixo e mais outro trecho de string. E fiz mesmo aqui embaixo, mais outro trecho de string. Certo? E aqui em cima, o que eu fiz? Eu redirecionei para a saída do console, né, usando Cout. Esse cara aqui, end L, é o end line, fim de linha. É o cara que quebra a linha. E, portanto, eu espero que ele imprima isso, ou melhor, isso aqui na tela. Depois ele quebre a linha e aí imprima isso tudo na tela. Vamos ver se vai rodar. Em vez de ir em compilar, executar e compilar e executar, eu vou vir aqui, direto, aqui no fim. Pum. Ele está compilando, colocou para rodar e olha ali o que aconteceu. Ele imprimiu o Hello World lá em cima, ele quebrou de linha, ele pulou a linha e imprimiu o restante aqui. Só que ele imprimiu o restante tudo em uma linha só. Percebeu? Ele imprimiu os asteriscos, o Hello World e depois os asteriscos novamente. E eu gostaria que ele imprimisse os asteriscos em uma linha, Hello World em outra linha e asterisco em outra linha. Então, como que a gente poderia fazer para consertar isso? Bom, a gente poderia fazer o seguinte, ó, pegar esse Cout aqui e colocar aqui no meio, dessa forma aqui. Funcionaria? Vamos ver. F11. E olha lá, funcionou. Funcionou de boa, né? Outra maneira que a gente poderia fazer seria o seguinte, ó, em vez de ficar fazendo uma linha só para esse end line, esse end L, nós poderíamos concatenar aqui no final, ó. Dessa forma assim. Certo? Então, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou concatenando uma string, uma mensagem de texto, né, um conteúdo textual, com essa quebra de linha. Tudo de uma vez só. E tudo isso aqui redirecionado para onde? Para a saída do console. Na sequência aqui embaixo eu poderia fazer o mesmo. Ó. Olha lá. Show? E aqui eu poderia fazer o mesmo, só para ter um espacinho a mais. End L. Desta forma aqui. Certo? E aqui em cima, ó, eu poderia também usar o mesmo método ali, ó, só para ficar uma coisa padronizadinha, mais fácil de compreender, né? Então, tu bate o olho e tu já percebe, opa, ele quer imprimir isso aqui na tela e já quer dar um quebra de linha na sequência. Show de bola. E aqui embaixo, a mesma coisa. Então, F11 para compilar e rodar, e nós temos lá, então, o nosso código sendo impresso. Se eu quiser afastar mais aqui esse Hello World do trecho de baixo, eu posso. É só eu vir aqui no final, ó, e concatenar mais um endline ali, um end L, certo? E agora eu tenho duas quebras de linha após imprimir este cara e depois vem o que está logo abaixo. Então, F9 para gerar o executável, F10 para rodar e ali nós temos o resultado na tela. Certinho? Então, show de bola, né? Então, aprendemos dessa vez aqui como usar, como imprimir conteúdos, né, no console, ou seja, no prompt de comando. Para isso, basta usar o comando cout, console out. Esse comando, para a gente utilizar ele, a gente tem que importar, incluir a biblioteca IOStream, Input Output Stream, e a gente faz isso através do comandinho include, e usando o hashtag no comecinho, né? Então hashtag include, e entre caracteres que estão sendo destacados aqui, a gente coloca o nome da biblioteca. E aí então a gente redireciona, né, o conteúdo que a gente deseja imprimir na tela usando esses caracteres aqui de redirecionamento. E quando quiser dar quebra de linha, usa o comandinho endL, que vem de endline, ou seja, fim da linha. Show de bola? Então vamos salvar, já está salvo. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.